A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher. A saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 2. A Espada do Destino. De Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. O limite do possível. 1. Ele não sairá mais dali, disse o postulento, meneando a cabeça com convicção. Faz mais de 1h15 que ele entrou. Já era. O pessoal do lugar permanecia calado no meio das ruínas, com os olhos fixos na negra abertura entre os escombros, uma entrada semioculta para o subsolo. Um homem corpulento, trajando um gibão amarelo, deu alguns passos, pigarreou e tirou da cabeça uma boina amassada. Vamos esperar mais um pouco, afirmou, enxugando o suor das ralas sobrancelhas. Para quê? Rosnou o postulento. O senhor prefeito se esqueceu de que lá nas masmorras vive um basilisco? Todo aquele que entrar ali pode ser dado por morto. Por acaso foram poucos os que sumiram para sempre naquele buraco? Portanto, esperar por quê? Mas foi o que combinamos, respondeu o gordão hesitante. O senhor combinou com um homem vivo, senhor prefeito, falou um gigante metido num avental de açougueiro. E aquele lá está morto mesmo, sem sombra de dúvida. Já era sabido de antemão que ele estava indo para a morte certa, assim como aqueles que o precederam. Além do mais, ele nem chegou a levar um espelho, apenas sua espada. E todos sabem que sem um espelho não é possível matar um basilisco. O senhor acabou economizando uns trocados, prefeito, acrescentou o postulento, já que não terá a quem pagar pelo basilisco. Portanto, volte tranquilamente para casa. Quanto ao cavalo e aos pertences do feiticeiro, nós cuidaremos deles. Seria uma pena deixá-los jogados por aí. É isso mesmo, concordou o açougueiro. Uma bela égua e alforjes cheios. Vamos dar uma espiada dentro deles. Esperem aí. O que vocês pretendem? Fique caladinho, senhor prefeito, e não se meta onde não foi chamado, se não quiser acabar com um galo na cabeça, advertiu o postulento. Bela égua, repetiu o açougueiro. Deixe esse cavalo em paz, meu querido. O açougueiro virou-se lentamente na direção de um desconhecido que saíra de uma brecha no muro às costas da multidão que se aglomerara em torno da entrada ao calabouço. O desconhecido, de cabeleira castanha encaracolada, vestia uma túnica acolchoada marrom, calçava botas de montaria de cano alto e não portava arma. Afaste-se do cavalo, insistiu sorrindo de modo mordaz. O que significa isso? O cavalo não é seu, tampouco os alforjes, e assim mesmo você lança sobre eles seu olhar ávido e estende seus braços infames em sua direção? Isso é coisa que se faça? O postulento, enfiando lentamente a mão no bolso do casaco, olhou de soslaio para o açougueiro. Este assentiu com a cabeça e fez um sinal na direção do grupo, do qual surgiram 2 grandalhões de cabelos rapados. Cada um segurava nas mãos um porrete, daqueles usados para abater animais num matadouro. — E quem é você? — perguntou o postulento, sem tirar a mão do bolso. — Para nos ensinar o que é certo e o que é errado. — Esse é um assunto que não lhe interessa, meu querido. — Você não anda armado.
É verdade, respondeu o desconhecido, sorrindo ainda mais sarcasticamente. Não ando. O que não é bom, continuou o postulento, tirando do bolso uma faca de lâmina comprida. É muito ruim não andar armado. O açougueiro também puxou uma faca, que mais parecia uma curta espada. Os outros dois deram um passo à frente, erguendo os porretes. É que eu não preciso andar, disse o desconhecido, sem se mover. Minhas armas vêm atrás de mim. Mal acabou de falar, emergiram das ruínas duas jovens, que avançaram com passos fluidos e seguros. O grupo de espectadores se abriu, recuando de imediato. As jovens sorriam com dentes brilhantes e olhos semicerrados, de cujos cantos estendiam-se até as orelhas largas tatuagens azul arroxeadas. Os músculos das coxas, visíveis por entre as peles de raposa que lhes rodeavam os quadris, e dos braços, desnudos acima de luvas de cota de malha de aço, eram bem desenvolvidos e rijos. Dos ombros, também envoltos por cota de malha, sobressaíam empunhaduras de espadas. Lentamente, muito lentamente, o postulento dobrou os joelhos e deixou a faca cair no chão. Do buraco nos escombros emanou um barulho de pedras desabando, e logo emergiram da escuridão duas mãos, que se agarraram às danificadas bordas do muro. Depois apareceram, pouco a pouco, uma cabeça de cabeleira branca polvilhada de pó de tijolos, um rosto pálido e um ombro revelando a empunhadura de uma espada. Um murmúrio percorreu a multidão. O homem de cabelos brancos retirou do buraco um corpo esquisito, coberto de pó misturado com sangue. Puxando o estranho ser pela longa cauda crocodiliana, atirou-o sem dizer uma palavra aos pés do gordo prefeito. Este deu um pulo para trás, tropeçou num fragmento de muro e ficou olhando para o bico de pássaro arqueado, para as asas membranosas e para as garras recurvadas nas patas cheias de escamas. Viu a inchada goela, que já fora carmim e agora era ruivo suja, e os olhos cavados e vítreos. Eis o basilisco, falou o homem de cabelos brancos, sacudindo o pó de tijolos das calças. Conforme combinado, gostaria de receber meus 200 lintares. O prefeito sacou sua bolsa com mãos trêmulas. O homem de cabelos brancos olhou em volta, retendo seu olhar por um instante no postulento e na faca caída a seus pés. Depois observou o homem de túnica marrom e as duas jovens com peles de raposa. É sempre assim, afirmou, tirando a bolsa das mãos do prefeito. Eu arrisco meu pescoço por uns trocados e, enquanto isso, vocês querem se apossar de meus pertences. Vocês nunca vão mudar, seus miseráveis. Seus pertences estão intactos, senhor, murmurou o açougueiro ao mesmo tempo que os dois grandalhões, com porretes, se misturavam na multidão. Ninguém tocou neles. O que me alegra muito, sorriu o homem de cabelos brancos. E é por isso que você também não será tocado. Vá em paz, mas rápido, antes que eu mude de ideia. Ao ver aquele sorriso, que mais parecia uma ferida aberta no pálido rosto do matador do basilisco, a multidão começou a se dispersar. O postulento também queria partir. As pústulas ficaram ainda mais nítidas no rosto empalidecido. Espere um momento, disse-lhe o homem de túnica marrom. Você se esqueceu de um detalhe. Qual detalhe, meu senhor? O de você ter sacado uma faca contra mim. A mais alta das jovens plantou-se com as pernas abertas e girou agilmente o quadril. A espada sacada da bainha, não se sabia quando, sibilou ameaçadoramente. A cabeça do postulento rodopiou no ar, caindo no buraco da masmorra, enquanto seu corpo desabava rija e pesadamente no meio dos tijolos esmigalhados. A multidão soltou um grito de pavor.
A segunda jovem segurou a empunhadura da espada e virou-se rapidamente com o intuito de proteger as costas da companheira. Não foi preciso. A multidão, tropeçando e caindo nas ruínas, fugia para a cidade o mais rápido que as pernas lhe permitiam. À frente de todos, saltando com impressionante agilidade, corria o obeso prefeito, apenas alguns passos do gigantesco açougueiro. «Belo golpe», comentou friamente o homem de cabelos brancos, protegendo os olhos contra o sol, com a mão enfiada numa luva negra. Belo golpe de uma espada zerricana. Curvo-me respeitosamente diante da perícia e da beleza das guerreiras de Zerricânia. Sou Geralt de Rivia. E eu sou Bor, conhecido como Três Gralhas, respondeu o homem de túnica marrom, apontando para um desbotado brasão bordado na parte da frente de seu traje, com a imagem de 3 aves negras pousadas num campo dourado. E estas são minhas 2 jovens, Thea e Véa. É como eu as chamo, pois seus verdadeiros nomes são difíceis de pronunciar. As 2, como o senhor acertou, são zerricanas. E é graças a elas que eu ainda tenho minha égua e minhas coisas. Muito obrigado, bravas guerreiras, e também lhe agradeço, Sr. Bor. 3 Gralhas. E não me trate por senhor. Existe algo que o prenda a este vilarejo, Geralt de Rivia? Nada. Muito ao contrário. Ótimo. Tenho uma proposta. Perto daqui, na encruzilhada junto do caminho ao Porto Fluvial, há uma taberna chamada O Dragão Pensativo. Não há cozinha que se iguale em toda a região. Estava dirigindo-me até lá para comer algo e passar a noite. Ficaria muito contente se você aceitasse fazer-me companhia. Bor, falou o homem de cabelos brancos, virando-se de sua montaria e fitando o desconhecido diretamente nos olhos. Não gostaria que surgisse algum mal-entendido entre nós. Sou bruxo. Foi o que imaginei, mas percebi que você falou isso como se estivesse dizendo sou leproso. Há pessoas, respondeu pausadamente Geralt, que prefeririam a companhia de um leproso à de um bruxo. E há quem prefira a companhia de ovelhas à de mulheres, riu Três Gralhas. O que se pode fazer com pessoas assim? Somente sentir pena delas, tanto de umas como das outras. Renovo minha proposta. Geralt tirou a luva e apertou a mão que lhe estava sendo estendida. Aceito, e me alegro muito por tê-lo conhecido. Portanto, sigamos em frente, porque estou começando a ficar com fome. 2. O taberneiro limpou com um pano o áspero tampo da mesa e sorriu. Faltavam-lhe os 2 dentes da frente. Pois é, falou Três Gralhas, olhando para o teto esfumaçado e cheio de teias de aranhas. Em primeiro lugar, cerveja. E, para que você não tenha de andar muito, traga logo um barril inteiro. Já como tira-gosto para acompanhar a cerveja, o que você nos sugere, meu querido? Queijo, arriscou o taberneiro. Não, respondeu Bor, fazendo uma careta. O queijo você vai servir na sobremesa. Para acompanhar a cerveja, queremos algo azedo e picante. Pois não. O taberneiro sorriu ainda mais, mostrando que os 2 dentes da frente não eram os únicos que lhe faltavam. Enguias em alho com azeite e vinagre, ou então pimentões verdes em salmoura. Ótimo! Traga os 2. E, em seguida, aquela sopa que já tomei aqui cheia de moluscos, peixinhos e outras pequenas delícias. Sopa dos balseiros? Isso mesmo! Depois, cordeiro assado com cebola e, então, 5 dúzias de caranguejos. Em seguida, queijo de cabra com salada. Por enquanto é só. Pois não. O mesmo para todos, ou seja, 4 porções? A zerricana mais alta meneou negativamente a cabeça,
batendo com a palma da mão na cintura, coberta por uma apertada blusa de linho. Esqueci, disse Três Gralhas, piscando maliciosamente para Gerald, que as meninas estão zelando pela silhueta. Senhor taberneiro, o cordeiro é apenas para nós dois. Traga já a cerveja e as enguias marinadas. Quanto ao restante do pedido, espere um pouco para que não esfrie. Não viemos aqui para comer como glutões, mas para passar um tempo conversando. Entendido, respondeu o taberneiro, inclinando-se respeitosamente. A sagacidade é fundamental em seu ramo de negócio. Estique a mão, meu querido. Ouviu-se o tilintar de moedas de ouro, e o taberneiro sorriu até o limite que a boca lhe permitia. Isso não é um adiantamento do que terei de lhe pagar, informou o Três Gralhas. É um extra. E agora, meu bom homem, corra para a cozinha e prepare nossa comida. No interior da taberna fazia calor. Gerald desafivelou o cinturão, tirou o gibão e enrolou as mangas da camisa. Pelo que vejo, falou, não lhe falta dinheiro? Você desfruta os privilégios do feudalismo? Em parte, sorriu Três Gralhas, sem entrar em detalhes. Em pouco tempo acabaram com as enguias e com 1/4 do barril de cerveja. As duas zerricanas não fizeram cerimônia com a bebida, de modo que ficaram alegres e animadas, sussurrando entre si. Véa, a mais alta, repentinamente soltou uma gargalhada. As meninas falam a língua comum? Perguntou Gerald em voz baixa, olhando de soslaio para elas. Não muito. Além do mais, elas não são tagarelas, o que é uma grande virtude. Que tal a sopa, Gerald? Bebamos. Gerald, disse Três Gralhas, pondo de lado a colher e soltando um discreto arroto. Voltemos por um momento à conversa que mantivemos enquanto vínhamos para cá. Pelo que pude entender, você é um bruxo que viaja de um canto do mundo a outro e, caso encontre um monstro pelo caminho, mata-o em troca de dinheiro. É nisso que consiste a profissão de bruxo? Mais ou menos. E o que acontece quando você é chamado para realizar uma tarefa específica? Você a aceita e executa? Depende de quem me chamar e para fazer o quê. E de quanto se oferecer? Sim, também. Tudo está ficando mais caro e é preciso viver, como costuma dizer uma amiga feiticeira. Uma abordagem bastante seletiva, diria até que prática. Contudo, no fundo sempre existe uma ideia básica, Gerald. O conflito entre as forças da ordem e as forças do caos, como dizia um feiticeiro meu conhecido. A imagem que eu tinha de alguém como você é a de quem cumpre uma missão e defende as pessoas do mal, não importando quando nem onde e sem discriminação alguma. Achava que você se mantinha de um dos lados claramente definidos da paliçada. Forças da ordem e forças do caos. Que palavras mais sonoras, Bor. Você faz questão de me colocar de um dos lados da paliçada num conflito que, pelo que se acredita universalmente, é eterno, que começou muito antes de nós e que continuará existindo quando não estivermos mais aqui por muito tempo. De que lado fica o ferreiro que ferra as cavalgaduras? Ou então, nosso taberneiro, que neste exato momento está vindo para cá com o cordeiro assado. O que, em sua opinião, define a fronteira entre o caos e a ordem? Uma coisa extremamente simples, respondeu Três Gralhas, fixando os olhos diretamente nos de Gerald. Aquilo que representa o caos é uma ameaça, é o lado agressivo. Já a ordem é a parte ameaçada, que tem de ser defendida e precisa de um defensor. Mas vamos fazer uma pausa para tomar uns tragos e atacar o cordeiro. De acordo. Como as zerricanas estavam zelando pela silhueta,
elas pararam de comer e passaram a beber em ritmo mais acelerado. Véa, inclinada sobre o ombro da companheira, estava mais uma vez sussurrando algo, roçando o tampo da mesa com a trança. Thea, a mais baixa, riu prazerosamente com as pálpebras tatuadas semicerradas. Muito bem, falou Borg, roendo um osso. Se concordar, vamos retomar nossa conversa. Pelo que entendi, você não está encantado com a ideia de se colocar do lado de qualquer uma das forças. O que você quer é simplesmente exercer sua profissão. Sim. No entanto, não conseguirá se livrar do conflito entre o caos e a ordem. Embora tenha feito uma comparação com o ferreiro para provar seu ponto de vista, você não é ferreiro. Vi como trabalha. Você adentra uma cava em ruínas e retira de lá um basilisco destroçado. Existe, meu caro, uma enorme diferença entre ferrar um cavalo e matar um basilisco. Você acabou de dizer que, caso a recompensa seja condigna, vai até o fim do mundo para acabar com um monstro que lhe seja indicado. Digamos, um furioso dragão que os... Você escolheu o exemplo errado, interrompeu o Geralt. Logo de saída, fez uma baita confusão, porque não mato dragões, apesar de eles serem, sem dúvida, representantes do caos. O quê? Você não mata dragões? Espantou-se Três Gralhas, lambendo os dedos. Afinal, imagino que o dragão seja o mais terrível, o mais cruel e o mais encarniçado de todos os monstros. É o mais asqueroso dos répteis. Ele ataca pessoas, lança chamas pelas ventas e rapta as... Como se diz mesmo? Ah, sim, as donzelas. Você não ouviu suficientes histórias sobre isso? Não posso acreditar que você, um bruxo, não tenha diversos dragões no rol de suas vítimas. Eu não caço dragões, disse Geralt secamente. Forcaldos, os lusgos, dermópteras, sim, mas não dragões. Nem os verdes, nem os negros, tampouco os vermelhos. Acredite no que estou dizendo. Você me surpreende, falou Três Gralhas. Muito bem, acredito. Contudo, não falemos mais sobre dragões por enquanto. Vejo algo vermelho no horizonte e tenho certeza de que são nossos caranguejos. Bebamos! Tratava-se realmente dos caranguejos, e os dois homens passaram a destroçar com os dentes as vermelhas carapaças e a sugar a saborosa carne branca. A salgada água do mar ardia na boca e escorria por entre os dedos. Borg continuou servindo a cerveja, já raspando com o caço o fundo do barril. As erricanas ficaram ainda mais alegres, lançando olhares desafiadores pela taberna. O bruxo tinha certeza de que estavam procurando um pretexto para criar confusão. Três Gralhas também deve ter pensado o mesmo, pois as ameaçou com um caranguejo que segurava por uma das patas. As jovens deram uma risadinha marota e Thea, juntando os lábios como se fosse dar um beijo, semicerrou os olhos de maneira coquette, o que, em seu rosto tatuado, produziu uma impressão bastante macabra. Elas são selvagens como linces, rosnou Três Gralhas para Geralt. É preciso ficar de olho nelas o tempo inteiro. Com elas, meu querido, basta um momento de distração e o chão se cobre de tripas. Mas valem qualquer preço, se você soubesse do que são capazes. Sei, respondeu Geralt. Dificilmente você acharia uma escolta melhor. As erricanas são guerreiras natas, treinadas para lutar desde a mais tenra idade. Não era isso a que me referia, falou Borg, cuspindo sobre a mesa uma pata de caranguejo. Referia-me a como elas são na cama. Geralt lançou um olhar nervoso para as jovens. Ambas sorriram. Véa, com um movimento rapidíssimo, quase imperceptível,
pegou um caranguejo da travessa. Encarando o bruxo com olhos semicerrados, despedaçou a carapaça. Seus lábios brilharam, umedecidos pela água salgada. Três Gralhas arrotou, dessa vez abertamente. Quer dizer, Geralt, disse, que você não caça dragões, nem os verdes, nem os das outras duas cores. Registrei essa informação. E por quê, se é que posso perguntar, somente os dessas três cores? 4, para sermos exatos. Você mencionou apenas 3. Vejo que está muito interessado em dragões. Algum motivo especial? Não, simples curiosidade. Compreendo. Quanto às cores, é essa a descrição comum dos verdadeiros dragões, embora não seja totalmente precisa. Os dragões verdes, os mais populares, tendem mais para o cinza, assim como os simples oslusgos. Os vermelhos são mesmo vermelhos ou da cor de tijolo. Já os enormes dragões marrom escuros costumam ser chamados de negros. Os mais raros são os dragões brancos. Nunca cheguei a ver um. Dizem que eles vivem mais ao norte. Interessante. E você sabe de que outros dragões ainda ouvi falar? Sei. Respondeu Geralt tomando mais um gole de cerveja. Dos mesmos que eu. Dos dourados. Só que eles não existem. E em que você se baseia para fazer tal afirmação? No fato de jamais ter visto um? Pelo que você acabou de dizer, você também nunca viu um branco. Não se trata disso. Nas regiões do além-mar, como Ophir e Zangweb, há cavalos com listras pretas. Também nunca os vi, mas sei que existem. Em contrapartida, um dragão dourado é apenas um ser mítico, lendário, como a fênix. Fênixes e dragões dourados não existem. Véa, apoiada sobre os cotovelos, olhava para ele com interesse. Você deve saber o que está falando. Afinal, é um bruxo, falou Borg, pegando mais cerveja do barril. No entanto, acredito que todo mito e toda lenda devem ter algumas raízes, e estas têm um quê de verdade. E tem, confirmou Geralt. Na maioria das vezes são sonhos, desejos ocultos, nostalgias. A fé de que não existe um limite para o possível ou, vez por outra, um acaso. Exatamente um acaso. Quem sabe se uma vez não existiu um dragão dourado, uma mutação única e irreproduzível? Se existiu, então teve o mesmo destino de todos os mutantes. O bruxo virou a cabeça. Diferenciava-se demais para sobreviver. Espere um momento, retrucou Três Gralhas. Você está renegando as leis da natureza, Geralt. Aquele feiticeiro, meu amigo, costuma dizer que na natureza todos os seres têm sua continuidade e conseguem sobreviver de uma ou outra maneira. O fim de um é o começo de outro. Não existe limite para o possível, pelo menos não na natureza. Esse seu amigo feiticeiro é um grande otimista. No entanto, ele não levou em consideração um fato fundamental: os erros cometidos pela natureza ou por aqueles que ousam brincar com ela. Caso tivessem existido, tanto o dragão dourado quanto os outros mutantes como ele não poderiam ter perdurado. Eles teriam se defrontado com o muito natural limite do possível. E que limite seria esse? Os mutantes são estéreis, Borg, respondeu Geralt em voz baixa, com os músculos da face tremendo de modo violento. Somente nas lendas sobrevive aquilo que não pode perdurar na natureza. Apenas as lendas e os mitos desconhecem o limite do que é possível. Três Gralhas permaneceu calado.
Geralt olhou para as jovens, que ficaram repentinamente sérias. De modo inesperado, Vea inclinou-se em sua direção e abraçou seu pescoço com o braço musculoso. Geralt sentiu na bochecha o toque de seus lábios umedecidos de cerveja. Elas gostam de você, disse Três Gralhas lentamente. Por mais estranho que possa parecer, elas gostam de você. E o que há de estranho nisso? Indagou o bruxo com um sorriso triste. Nada. Mas isso tem de ser comemorado condignamente. Taberneiro, mais um barril de cerveja. Não exagere. No máximo, uma jarra. 2 jarras, gritou Três Gralhas. Thea, preciso sair por um momento. A Zerricana se ergueu, pegou a espada do banco e lançou um olhar provocador pela sala. Embora alguns pares de olhos tivessem previamente olhado com cobiça para a recheada bolsa de dinheiro de Três Gralhas, ninguém teve disposição de segui-lo quando ele, andando meio trôpego, saiu da taberna. Thea deu de ombros e seguiu o patrão. Como é seu nome verdadeiro? Perguntou Geralt à jovem que ficara à mesa. Vea mostrou seus dentes brilhantes em um sorriso. Sua blusa estava desamarrada quase ao limite do possível, e o bruxo não tinha dúvida alguma de que aquela era uma segunda provocação aos ocupantes da sala. Alvea Enerle. Bonito, falou Geralt, certo de que a Zerricana faria beicinho e piscaria para ele. Não se enganou. Vea. Hã? Por que vocês acompanham Bor? Logo vocês, guerreiras livres, podem responder? O quê? É que ele é... A Zerricana ficou pensativa, procurando a palavra adequada. Ele é o mais formoso. O bruxo meneou a cabeça. Não era a primeira vez que os critérios adotados pelas mulheres para avaliar o aspecto físico dos homens eram um enigma para ele. Três Gralhas retornou à taberna, abotoando as calças e dando novas ordens ao taberneiro. A 2 passos dele, Thea, fingindo estar entediada, percorreu atentamente a sala com um olhar do qual os comerciantes e balseiros esforçaram-se para desviar. Enquanto isso, Vea, depois de sugar a carne de mais um caranguejo, não parou de lançar olhares insinuantes para o bruxo. Encomendei mais uma enguia, desta vez assada, informou Três Gralhas, sentando-se pesadamente. Cansei desses caranguejos e fiquei com mais fome ainda. Arrumei estada para você, Geralt. Não faz o menor sentido você ficar vagando por aí à noite. Vamos nos divertir. À saúde de vocês, meninas. Fessec real, falou Vea, batendo com seu caneco contra o dele. Thea piscou e se espreguiçou, mas, contrariando a expectativa de Geralt, seu atraente busto não rasgou a frente da blusa. Vamos farrear, disse Três Gralhas, inclinando-se sobre a mesa e dando um tapinha no traseiro de Thea. Vamos nos divertir à beça, caro bruxo. Ei, taberneiro, aproxime-se. O taberneiro veio rapidamente, enxugando as mãos no avental. Você teria uma tina, uma daquelas de lavar roupa, sólida e grande? Quão grande, senhor? Para 4 pessoas. Para 4? Gaguejou o taberneiro com a boca aberta. Para 4, confirmou Três Gralhas, sacando sua bolsa. Certamente temos, respondeu o dono do estabelecimento, lambendo os beiços. Ótimo, riu Bor. Mande que a coloquem em meu quarto e encham de água quente. Rápido, meu querido, e mande também que levem cerveja, 3 jarras. As zerricanas deram risadinhas e piscadelas simultâneas. Qual das 2 você prefere, Geralt? Indagou Três Gralhas. O bruxo coçou a cabeça.
Sei que é difícil escolher, falou Três Gralhas com voz compreensiva. Às vezes até eu fico atrapalhado. Muito bem, vamos pensar nisso quando estivermos dentro da tina. Meninas, ajudem-me a subir as escadas. 3. Na ponte havia um obstáculo em forma de cancela, uma longa e pesada viga apoiada sobre estacas de madeira. Na frente e atrás dela estavam postados alabardeiros vestidos com casaco de couro tacheado e capuz pontudo. Sobre a cancela esvoaçava uma bandeira púrpura com a imagem de um grifo prateado. Que diabo será isso? Espantou-se Três Gralhas, cavalgando devagar na direção da ponte. Não se pode passar? Onde está o salvo-conduto? Perguntou o alabardeiro mais próximo, sem tirar da boca um palito que mordiscava, não se sabia se por fome ou por não ter nada melhor a fazer. Que salvo-conduto? O que está acontecendo? Uma epidemia de peste negra? Uma guerra? Quem lhes ordenou bloquear a passagem? O rei Niedamir, senhor de Caingorn, respondeu o guarda, sem tirar o palito da boca e apontando para a bandeira. Sem o salvo-conduto ninguém pode aproximar-se das montanhas. Deve ser um engano, falou Geralt com voz cansada. Não estamos em Caingorn, mas nos domínios de Hollopol. E é Hollopol e não Caingorn que tem o direito de cobrar pedágio nas pontes do Brá. O que Niedamir tem a ver com isso? Não perguntem a mim, disse o guarda cuspindo o palito. Isso não me diz respeito. Minha função é verificar os salvo-condutos. Se quiserem, podem falar com o nosso decurião. E onde está ele? Lá atrás do posto aduaneiro, pegando um solzinho, respondeu o alabardeiro, sem olhar para Geralt, mas sim para as desnudas coxas das zerricanas, confortavelmente montadas nos cavalos. O decurião estava sentado numa pilha de ressecados troncos de árvores e, com a ponta da haste de sua alabarda, desenhava na areia uma mulher, ou melhor, uma parte dela, vista de um ângulo pouco comum. A seu lado, dedilhando suavemente as cordas de um alaúde, encontrava-se um homem esbelto de chapeuzinho cor de ameixa, com uma fivela de prata e uma longa pluma de garça irrequieta. Geralt conhecia aquele chapeuzinho e aquela pena, famosos desde Buina até Iaruga, e conhecidos em todas as cortes, castelos, tabernas, estalagens e, principalmente, prostíbulos. Jaskier! O bruxo Geralt! Sob o chapeuzinho destacou-se um par de alegres olhos azul escuros. Ora, vejam! Você por aqui! Por acaso você não teria um salvo-conduto? Que droga de salvo-conduto é esse? Perguntou Geralt, saltando do cavalo. O que está acontecendo aqui, Jaskier? O cavaleiro Bor, Três Gralhas e eu, e nossa escolta, queríamos passar para outra margem do Brá e, pelo jeito, não podemos. O mesmo ocorre comigo, respondeu Jaskier, erguendo-se, tirando o chapeuzinho e fazendo uma reverência exagerada para as duas ricanas. Imaginem que esse decurião, que, como vocês mesmos podem constatar, também é artista, não deixa passar para o outro lado a mim, Jaskier, o mais famoso menestrel e poeta, num raio de 1000 milhas. Não vou deixar passar ninguém que não tenha salvo-conduto, afirmou soturnamente o decurião, bicando a areia com a ponta da haste da alabarda e, com isso, acrescentando o detalhe final a seu desenho. Bem, diante disso, teremos de seguir pela margem esquerda, falou o bruxo. É verdade que o caminho para Hengfors vai ficar mais longo, mas se não há outra saída... Para Hengfors? Espantou-se o bardo. Quer dizer que você não está seguindo Niedamir? Não vai procurar o dragão? Que dragão? Interessou-se Três Gralhas. Então vocês não sabem? Realmente? Vejo que eu vou ter de lhes contar tudo.
Disponho de muito tempo, pois também estou retido aqui na esperança de aparecer algum conhecido com salvo-conduto. Sentem-se, por favor. Um momento, disse Três Gralhas. O sol já está a 3/4 do zênite e eu estou morrendo de sede. Não vamos ficar conversando com a garganta seca. Thea, Bea, deem um pulo até o vilarejo e comprem uma barrica de cerveja. O senhor me agrada, senhor. Bor, mais conhecido como Três Gralhas. Jasquier, chamado de inigualável por umas e outras donzelas. Conte logo, Jasquier, impacientou-se Geralt. Não vamos ficar aqui até o fim do dia. O bardo pegou o alaúde e dedilhou as cordas. Como vocês preferem? Na versão simples ou na poética? Na simples. Muito bem, concordou Jasquier sem largar o alaúde. Então ouçam, distintos senhores, o que ocorreu há uma semana na não muito distante cidade franca chamada Holopol. A tênue claridade da aurora, mal o solzinho matinal lançara seus raios róseos sobre a esvoaçante névoa dos prados. Você disse que seria simples, lembrou-lhe o bruxo. E não está sendo? Compreendo. Devo ser breve e deixar as metáforas de lado. Pois bem, um dragão sobrevoou os pastos de Holopol. Falou Geralt. Isso me parece muito pouco provável. Há anos ninguém vê um dragão por estas bandas. Não teria sido um simples oslusgo? Alguns deles chegam a ser tão grandes que... Não me ofenda, bruxo. Eu sei que eu estou falando. Por mero acaso estive na feira de Holopol e pude vê-lo com os próprios olhos. Já preparei uma balada sobre ele, mas vocês não quiseram ouvi-la. E continuamos não querendo. Prossiga com seu relato. Ele era grande? Tinha o comprimento de 3 cavalos, com a anca não muito maior que a de um, mas muito gordo, e era acinzentado. Quer dizer, verde? Sim. Apareceu voando repentinamente, não se sabe de onde, desabou sobre um rebanho de ovelhas, espantou os pastores, matou uma dúzia de ovelhas, devorou 4 delas e partiu. E partiu? Repetiu Geralt meneando a cabeça. Isso é tudo? Não! No dia seguinte apareceu de novo, só que mais perto da cidade. Mergulhou sobre um grupo de mulheres que lavavam roupa no rio Brá. Vocês não podem imaginar a gritaria. Jamais ri tanto em toda a vida. O dragão sobrevoou Holopol um par de vezes e seguiu para o pasto, onde voltou a atacar as ovelhas. Foi quando realmente começou uma grande confusão, porque até então as pessoas não deram muito crédito ao relato dos pastores. O prefeito mobilizou a guarda municipal, mas antes de esta entrar em forma, a plebe tomou o assunto em suas mãos e o resolveu de maneira satisfatória. Como? Lançando mão de um interessante expediente popular. O mestre sapateiro local, um tal de Comecabras, inventou um sistema para derrotar o réptil. Mataram uma ovelha e a rechearam com eléboro, beladona, cicuta, pólvora e piche de sapateiro. Para completar, o farmacêutico local adicionou 2/4 de litro de sua mistura contra tumores e o sacerdote do templo de Creve fez umas rezas sobre o cadáver. Depois colocaram a assim preparada ovelha entre as demais, apoiando-a numa estaca. A bem da verdade, ninguém esperava que o dragão ficasse tentado por aquela merda fedorenta. Mas a realidade ultrapassou todas as expectativas. Desprezando as ovelhas vivas que baliam sem cessar, o réptil engoliu a isca com a estaca. E o que aconteceu em seguida? Conte logo, Jasquier. E por acaso eu estou fazendo algo diferente? Eu estou contando. Em menos tempo do que um homem experiente leva para desamarrar o espartilho de uma dama, o dragão começou a urrar e a soltar fumaça tanto pela frente como por trás. Virava cambalhotas, tentava alçar voo, mas logo caía. Por fim,
ficou imóvel. 2 voluntários se ofereceram para se aproximar e se certificar de que o dragão estava definitivamente morto. O coveiro local e o idiota da cidade, engedrado pela filha de um lenhador violada por um destacamento de mercenários que passava por Olopol ainda nos tempos da revolta do voivoda Nuribob. Como você mente, Jasquier! Não minto, apenas exagero. São 2 coisas distintas. Não muito, mas continue seu relato e não desperdice mais tempo. Como eu ia dizendo, o coveiro e o valente idiota foram até o bicho e nós, mais tarde, erguemos para eles um túmulo pequeno, porém agradável aos olhos. Ah, falou Bor. Quer dizer que o dragão continuava vivo? E como? Respondeu Jasquier alegremente. Estava vivo, mas tão fraco que não comeu nem o coveiro nem o idiota. Apenas lambeu o sangue deles. Depois, para desapontamento geral, voou para longe, decolando com grande dificuldade. A cada 1,5 léguas caía com estrondo, erguendo-se logo em seguida. Em alguns momentos chegou a andar, arrastando as patas traseiras. Os mais atrevidos foram atrás dele, mantendo contato visual. E vocês sabem o que aconteceu? Não. O dragão se meteu numa garganta dos Montes Desnudos, perto da nascente do rio Brá, e sumiu numa das grutas de lá. Agora está tudo claro, disse Gerald. O dragão certamente vivia em estado letárgico naquelas cavernas havia séculos. Já ouvi falar de casos semelhantes. E ali deve estar escondido seu tesouro. Agora compreendo por que fecharam a ponte. Alguém quer se apossar do tesouro. E esse alguém é Niedamir de Caingorn. Precisamente, confirmou o trovador. Toda Holopol está fervendo por causa disso, porque seus habitantes acham que o dragão e o tesouro pertencem a eles, mas não têm coragem suficiente para entrar em conflito com Niedamir. Embora o rei seja um garoto que nem começou a fazer barba, já demonstrou que não vale a pena provocá-lo. Ele tem especial interesse naquele dragão, e foi por isso que reagiu tão rápido. Você quis dizer que ele tem especial interesse no tesouro? Não, Niedamir está mesmo mais interessado no dragão do que no tesouro, porque, saibam vocês, ele está de olho em Maleore, um reino vizinho ao seu, no qual, com a súbita e muito estranha morte do príncipe, restou uma princesa com a idade, se é que posso me expressar dessa maneira, apropriada para ser levada para a cama. Os nobres de Maleor olham atravessado para Niedamir e os demais concorrentes, pois sabem que um novo governante encurtaria suas rédeas, hoje afrouxadas nas mãos da jovem soberana. Diante disso, desencavaram uma velha e empoeirada profecia, segundo a qual a coroa e a mão da princesa seriam daquele que derrotasse um dragão. Como fazia séculos ninguém via um dragão, acreditavam que estavam seguros. Se Niedamir quisesse, poderia tomar Maleore à força, não dando a menor atenção a lendas antigas. Entretanto, quando surgiu a notícia sobre o dragão de Olopol, ele percebeu que poderia derrotar a nobreza maleorina com as próprias armas. Caso lá aparecesse carregando a cabeça de um dragão, seria acolhido pelo povo como um monarca enviado pelos deuses, e os nobres não teriam coragem de dar um pio. E então, vocês ainda acham estranho ele partir no encalço do dragão como um cão atrás de uma lebre? Principalmente de um que mal consegue se manter de pé? Para ele, aquilo é uma pechincha, um golpe de sorte, um sorriso da fortuna. Então foi por isso que ele fechou as estradas, para bloquear a concorrência. Evidentemente. Não só a concorrência, como também os habitantes de Holopol. Além disso, ele despachou mensageiros com salvo-condutos para quem estivesse disposto a matar o dragão, porque Niedamir não está muito inclinado a entrar ele mesmo na caverna com apenas uma espada na mão.
E assim foram convocados às pressas os mais famosos caçadores de dragões, a maioria dos quais você, Geralt, deve conhecer. É bem possível. Quem veio? Em primeiro lugar, Eik de Denethli. Que O bruxo assoviou baixinho. O pio e virtuoso Eik, o cavaleiro sem medo e sem mácula em pessoa. Você o conhece, Geralt? Indagou o Bor. Ele é realmente um grande caçador de dragões? E não somente de dragões. Eik é capaz de dar cabo de qualquer monstro. Matou diversos grifos e manticoras. Também ouvi que deu fim a alguns dragões. Ele é muito bom, mas prejudicial a meus negócios, porque não cobra por seus serviços. Quem mais veio, Jaskia? Os rachadores de Krimfrid. Ah, é? Então o dragão já pode ser considerado morto, mesmo que tenha se recuperado. Aqueles 3 não são de brincadeira. Lutam de maneira desleal, porém extremamente eficaz. Acabaram com todos os lusgos e forcaldos da Redânia, e à mesma época mataram 3 dragões vermelhos e um negro, o que não deixa de ser um grande feito. Mais alguém? Sim, um grupo de 6 anões, 5 barbudos comandados por Yarpen Zigrin. Não sei quem é ele. Mas deve ter ouvido falar do dragão dos montes quartzíferos. Sem dúvida. Não só ouvi, como cheguei a ver algumas pedras provenientes de seu tesouro. Havia entre elas safiras de cores jamais vistas e diamantes do tamanho de cerejas. Pois saiba que foram exatamente Yarpen Zigrin e seu bando que deram fim àquele dragão. Até compuseram uma balada sobre esse feito, mas muito fraca, porque não é de minha autoria. Você nada perdeu se não ouviu. E esses são todos? Sim, sem contar você. Você afirmou que não sabia do dragão, que talvez até seja verdade. Agora, porém, você sabe. E então? Então, nada. Já lhe disse que não tenho interesse nesse dragão. Muito esperto, Geralt. Tendo em vista que você não dispõe de salvo-conduto. Repito que não estou interessado nesse dragão. Mas não consigo entender o que você está fazendo aqui. O que o atraiu tanto para estas bandas? O de sempre, respondeu o trovador. É preciso estar perto dos acontecimentos e das atrações. Vai se falar muito da luta com esse dragão, e embora eu possa facilmente compor uma balada com base num relato, ela soará muito melhor se entoada por alguém que presenciou o confronto com os próprios olhos. Um confronto? Gracejou Três Gralhas. Será algo mais parecido com a matança de um porco ou o esquartejamento de um cadáver. Ouço vocês e não consigo controlar meu espanto. Guerreiros famosos que vêm para cá, pleno galope, para dar cabo de um já quase morto dragão envenenado por um patife. Não sei se devo rir ou vomitar. Você se engana, retrucou Geralt. Como o dragão não morreu de imediato, seu organismo deve tê-lo livrado do veneno e a besta está totalmente recuperada. Mas isso não tem importância alguma, pois os rachadores de Krimfrid vão matá-lo de qualquer modo, num confronto digno de ser visto. Devo entender que serão os rachadores que darão cabo dele? Evidentemente. Não tanto assim, falou até então calado Decurião, artista. Um dragão é um ser mágico e só poderá ser morto com magia. Se alguém vai acabar com ele, será aquela feiticeira que passou ontem por aqui. Quem? Perguntou Geralt, repentinamente atento. Uma feiticeira, repetiu Decurião. Foi o que acabei de dizer. Ela se identificou? Disse seu nome? Disse, mas o esqueci. Ela tinha salvo-conduto. Era jovem, até atraente à sua maneira, mas seus olhos... Os senhores sabem do que eu estou falando. Um simples olhar dela já nos arrepia.
Você sabe quem poderia ser ela, Jasquier? Não, respondeu o bardo com uma careta. Jovem, bonita e olhos que impressionam, grande definição. Todas elas são assim. Nenhuma das que conheci, você bem sabe que conheci muitas, aparentava ter mais do que 25, 30 anos. E, segundo se fala, muitas delas se lembram dos tempos em que havia uma floresta onde hoje fica Novigrad. Afinal, para que servem os elixires de mandrágora? E elas ainda pingam gotas de mandrágora nos olhos para que brilhem. Mulheres serão sempre mulheres. Ela era ruiva? Perguntou o bruxo. Não, respondeu Decurião. Morena. E qual era a cor de seu cavalo? Castanho, com uma estrela branca no focinho? Não, negro. E eu afirmo aos senhores que será ela quem matará o dragão. Um dragão é serviço para feiticeiros. As forças humanas não podem com ele. Gostaria de saber o que diria disso sapateiro come cabras. Riu Jasquier. Caso ele tivesse à mão algo mais forte do que apenas Eléboro e Beladona, a pele do dragão estaria secando na paliçada de Rolopol. A balada teria sido composta e eu não precisaria estar desbotando neste sol infernal. Por que Niedamir não levou você com ele? Indagou Geralt, olhando de esguelha para o poeta. Pelo que me consta, você estava em Rolopol quando ele partiu. Será que o rei não gosta de artistas? O que o fez ficar desbotando ao sol em vez de tocar seu alaúde junto dos estribos do monarca? Foi por culpa de uma jovem viúva que o diabo a carregue, falou Jasquier soturnamente. Fiquei brincando com ela mais tempo do que devia, e quando me dei conta, 2 dias depois, Niedamir e sua trupe já tinham atravessado o rio. Levaram com eles até come-cabras e batedores da milícia holopolina. Só se esqueceram de mim. Tento explicar isso ao Decurião, mas ele insiste em sua ladainha. Se tem salvo-conduto, deixo passar, falou o alabardeiro impassível, urinando na parede do posto aduaneiro. Se não tem, não deixo. São as ordens que recebi. Olhem! As meninas estão retornando com a cerveja, interrompeu o Três Gralhas. E não estão sozinhas, acrescentou Jasquier, pondo-se de pé. Olhem só para aquele corcel, parece um dragão. Vindo do bosque de álamos, as 2 serricanas flanqueavam, trotando, um cavaleiro montado num gigantesco e aguerrido garanhão. O bruxo também se ergueu. O cavaleiro trajava um aveludado gibão cor de violeta com galões prateados e um curto casaco forrado de zibelina. Sentado ereto sobre a sela, olhava para eles com grande empáfia. Geralt conhecia aquele tipo de olhar, que não lhe agradava nem um pouco. Saudações a todos! Sou do Regarai, apresentou-se o desconhecido, descendo lenta e dignamente do cavalo. Mestre do Regarai. Feiticeiro. Mestre Geralt. Bruxo. Mestre Jasquier. Poeta. Bor, chamado de Três Gralhas. Quanto às minhas garotas, que nesse momento estão destampando a barrica, o senhor já as conheceu. É verdade, falou o feiticeiro sem um traço de sorriso. Eu e as belas guerreiras de Serricânia já nos cumprimentamos. Muito bem. Então bebamos para celebrar esse encontro, sugeriu Jasquier, distribuindo recipientes de couro trazidos por Véa. Senhor Bor, devo servir também o Decurião? Claro! Venha se juntar a nós, bravo guerreiro. Imagino, disse o feiticeiro depois de tomar um pequeno e discreto gole de cerveja, que os senhores estão aqui junto desta cancela pelo mesmo motivo que me trouxe para cá, não é verdade? Se o que o senhor tem em mente é o dragão, senhor do Regarai, afirmou Jasquier, então sim. De minha parte, eu gostaria de estar lá para compor uma balada. Infelizmente, o Decurião aqui presente, um homem incivilizado, não quer deixar-me passar. Exige um salvo-conduto. Peço 1000 perdões.
falou o alabardeiro, bebendo um pouco de cerveja e estalando a língua. Mas me deram ordem, sob pena de me cortarem a garganta, para não deixar passar ninguém que não tivesse salvo-conduto. E, segundo se comenta, toda Rolopol está pronta para partir para as montanhas atrás daquele dragão. Minhas ordens, suas ordens, soldado, retrucou o Dorregaray, franzindo o senho. Tem a ver com a ralé, que poderia causar confusão, com mulheres vadias, capazes de espalhar doenças, e com toda espécie de plebe ignara, escória social e gentalha. Mas, decididamente não comigo. Não deixarei passar ninguém sem salvo-conduto, enfureceu-se o decurião. Juro por tudo que é mais... Não jure em vão, interrompeu o Três Gralhas. Em vez disso, tome mais um trago. Té, sirva ao valente guerreiro e vamos sentar-nos. Beber de pé, às pressas e sem a dignidade que esse ato merece, não condiz com pessoas tão nobres como nós. Todos se sentaram sobre as vigas em torno da barrica. O alabardeiro, recém-promovido a nobre, enrubesceu de satisfação. Beba, destemido centurião, encorajava o Três Gralhas. Não sou centurião, e sim apenas decurião. O alabardeiro corou ainda mais. Mas seguramente será um centurião em pouco tempo, falou Bor, arreganhando os dentes. Você tem boa cabeça e sua promoção é certa. Dorregaray, recusando uma nova rodada de bebida, virou-se para Geralt. Na cidade ainda se fala daquele basilisco, nobre bruxo, e pelo que vejo você já está indo atrás de um dragão, murmurou. Estou curioso. É por premente necessidade de recursos ou por puro prazer que você assassina seres ameaçados de extinção? Estranha curiosidade, respondeu Geralt, especialmente vindo de alguém que se esforça tanto para chegar a tempo da matança de um dragão com o intuito de arrancar-lhe os dentes tão preciosos na preparação de medicamentos e elixires. É verdade, senhor feiticeiro, que os dentes arrancados de um dragão ainda vivo são os mais valiosos? E você tem certeza de que é por isso que eu estou aqui? Tenho. Só que alguém se adiantou a você, Dorregaray. Antes de sua chegada, passou por aqui uma confreira sua com um salvo-conduto que você não possui. Uma morena, caso queira saber. Montada num corcel negro, ao que parece. Yennefer, murmurou Dorregaray com ar soturno. O bruxo sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, mas ninguém percebeu. Seguiu-se um momento de silêncio, interrompido pelo arroto do futuro centurião. A ninguém, sem salvo-conduto. 200 lintares serão suficientes? Perguntou calmamente Geralt, sacando a bolsa que recebera do gordo prefeito. Geralt, sorriu enigmaticamente Três Gralhas. Pelo jeito... Queira me desculpar, Bor, interrompeu o bruxo. Sinto muito, mas não irei com vocês até Hengfors. Talvez da próxima vez. Quem sabe se não nos encontraremos novamente. Não há nada que me obrigue a seguir para Hengfors, falou lentamente Três Gralhas. Absolutamente nada. Guarde essa bolsa com dinheiro, senhor, falou ameaçadoramente o futuro centurião. O senhor está querendo me subornar, mas saiba que nem por 300 lintares eu deixaria passar. E por 500? Perguntou Bor, pegando sua bolsa. Guarde seu dinheiro, Geralt, e deixe que eu pague o pedágio. Esta história está começando a me divertir. 500 nobres soldados, 100 por cabeça, contando minhas meninas como uma só mais linda. E então... Ai, ai, lamentou seu futuro centurião, guardando sob o casaco a bolsa de Bor. O que direi ao rei?
Você lhe dirá, falou Dorregaray, impertigando-se e tirando de trás do cinturão uma vareta de marfim ornamentada, que se assustou com o que viu. E o que foi que vi, senhor? O feiticeiro fez um gesto com a vareta e gritou um encanto. O pinheiro que crescia à beira do rio explodiu, cobrindo-se imediatamente de enormes labaredas, desde a raiz até a copa. Jasquier ergueu-se de um pulo, colocou o alaúde às costas e berrou: Aos cavalos! Aos cavalos, meus senhores e minhas senhoras! Levantar a cancela! Ululou o rico alabardeiro, com grandes chances de se tornar centurião. Do outro lado da cancela, Véa puxou as rédeas e seu cavalo galopou com estrondo sobre as tábuas da ponte. A jovem, com suas tranças esvoaçando ao vento, soltou um grito de guerra. É isso mesmo, Véa! Entusiasmou-se Tresgralhas. Vamos em frente, senhores! Cavalgaremos a Zerricana com estrondo e sibilação! 4. Ora, vejam, falou Boholt, o mais velho dos rachadores, cujo torso mais parecia o tronco de um velho carvalho. Niedamir não os dispersou pelos 4 cantos do mundo, embora, meus senhores, eu tenha imaginado que ele faria exatamente isso. Não cabe a nós, simples vassalos, questionar as decisões reais. Portanto, sejam bem-vindos à nossa fogueira e armem seu acampamento. E cá entre nós, bruxo, sobre o que você conversou com o rei? Sobre nada, respondeu Geralt, ajeitando mais confortavelmente a cabeça na cela colocada próxima do fogo. Ele nem se dignou de sair da tenda. Apenas enviou seu factotum, cujo nome agora me escapa. Guilenstien, soprou-lhe Yarpenzigrin, um anão corpulento e barbudo, enquanto atirava ao fogo um pesado tronco arrastado do meio do mato. Trata-se de um bobão arrogante, um porco ceboso. Assim que chegamos, ele apareceu com o nariz empinado e cheio de empáfia. Ficou nos alertando sobre quem está no comando aqui, a quem devemos obedecer, que a palavra do rei tem o peso de lei e outras bobagens desse teor. Fiquei ouvindo aquilo e até pensei em mandar meus garotos derrubá-lo e tirar seu casaco para que eu mijasse nele, mas desisti para evitar que voltassem a circular boatos de que os anões são malvados, agressivos, filhos da puta, que é impossível, como se diz, assim, que é impossível coexistir com eles, o que resultaria em novas perseguições contra nós em alguma cidade. Por isso ouvi aquela baboseira caladinho, meneando a cabeça. Pelo jeito, o Sr. Guilenstier não sabe dizer nada além disso, observou Geralt, porque foi exatamente o que nos disse. E nós também tivemos de ouvir meneando a cabeça. Pois eu teria preferido, disse outro rachador, colocando mais lenha na fogueira, que Niedamir tivesse expulsado vocês. É incrível a quantidade de pessoas que estão vindo para cá. Um autêntico formigueiro humano. Isto aqui não é mais uma caçada, mas um cortejo fúnebre, e não me agrada a ideia de combater no meio de uma multidão. Deixe disso, devasto, repreendeu Boholt. É muito mais agradável viajar em grupo. Até parece que você nunca participou de uma caçada a dragões. A possibilidade de pegar um dragão sempre atrai uma porção de pessoas, quase como uma feira ou um lupanar móvel. No entanto, assim que o réptil aparece, você sabe muito bem quem fica no campo. Nós e ninguém mais. Boholt calou-se por um momento, sorveu um longo trago de um garrafão coberto de musgo, estalou os lábios e pigarreou. Por outro lado, continuou. A prática tem demonstrado que, por mais de uma vez, somente após a morte do dragão é que começa a verdadeira matança, com cabeças caindo como ervilhas. É na hora de repartir o tesouro que os caçadores saltam ao pescoço uns dos outros. Não é assim, Geralt? Não estou certo? Geralt, estou falando com você. Conheço casos desse tipo, respondeu o bruxo secamente.
Conhece, diz você. Só se for de ouvir, porque nunca recebi a notícia de você ter caçado um dragão. Em toda a minha vida jamais ouvi falar de um bruxo que caçasse dragões. Portanto, acho muito estranha a sua presença entre nós. É verdade, falou lenta e enfaticamente Kenneth, o mais jovem dos rachadores, apelidado Penhorisco. Isso é muito estranho e nós... Espere um momento, interrompeu o Boholt. Sou eu que estou falando. Aliás, não pretendo alongar-me. O bruxo sabe aonde quero chegar. Eu o conheço e ele me conhece. Até agora nunca atrapalhamos um ao outro e acho que continuaremos agindo assim. Porque vocês hão de convir que se eu, por exemplo, fosse atrapalhar seu trabalho ou roubasse um butim debaixo de seu nariz, ele logo me acertaria com a lâmina de sua espada, ato ao qual ele teria todo o direito. Estou certo, rapazes? Ninguém concordou nem discordou. A bem da verdade, Boholt não parecia muito interessado numa resposta à sua indagação. Pois é, continuou ele. Como já disse, viajar em grupo é muito mais agradável, e o bruxo pode continuar em nossa companhia. Esta região é selvagem, deserta, e caso sejamos atacados por uma quimera, uma heteróptera ou uma estrige, não teremos problemas com Geralt por perto, porque essa é a sua especialidade. Um dragão, porém, não é especialidade dele, não é verdade? Novamente, ninguém confirmou ou negou. O senhor Três Gralhas, prosseguiu Boholt, passando o garrafão ao líder dos anões. Está viajando com Geralt e isso me basta. Portanto, quem está atrapalhando vocês? Eu não posso acreditar que seja Jaskier. Jaskier, falou Yarpen Zigrin, entregando o garrafão ao bardo. Sempre aparece onde algo interessante vai acontecer. E todos sabem que ele não vai estorvar, nem ajudar, nem mesmo atrasar nossa marcha. É como uma pulga na cauda de um cachorro. Concordam, meninos? Os corpulentos e barbudos meninos riram alegremente, sacudindo a barba. Jaskier puxou seu chapeuzinho para trás e sorveu um gole do garrafão. Ah, que merda! Gemeu arfando. Cheguei a perder a fala. De que é feita esta porcaria? De escorpiões? Só uma coisa me desagrada, Geralt, disse Penhorisco, pegando o garrafão do menestrel. O fato de você ter trazido aquele feiticeiro. Já temos feiticeiros suficientes. É verdade. O anão aproveitou a deixa. Penhorisco está coberto de razão. Precisamos desse Dorregaray como um porco precisa de uma cela. Já temos nossa feiticeira, muito distinta, Yennefer. Pois é, falou Boholt, coçando seu pescoço taurino, do qual acabara de desprender uma armadura de couro coberta de púas de aço. Temos feiticeiros demais entre nós, meus senhores. Para ser exato, 2. E para meu gosto, eles estão muito apegados a Niedamir. Olhem para nós aqui debaixo destas estrelas e sentados ao relento em volta de uma fogueira, enquanto eles, meus senhores, ficam na tenda real, no bem bom, aquecidos e confabulando. Niedamir, a bruxa, o feiticeiro e Guilhenstern, dos quais Yennefer é a pior. E querem saber o que eles tramam tanto? Estão procurando a melhor maneira de nos chutar o traseiro. E se deliciam como carne de cervo, acrescentou o Penhorisco soturnamente, enquanto que nós comemos uma marmota. E o que é uma marmota? Pergunto. Nada mais do que um rato. Eis o que comemos, um rato. Não faz mal, falou Devasto. Em breve poderemos nos deliciar com uma cauda de dragão. Não há iguaria que se iguale a uma cauda de dragão assada na brasa. Yennefer, prosseguiu Boholt, é uma mulher horrível, malvada e respondona.
Ela não é como suas garotas, Sr. Bor, quietas e simpáticas. Olhem para elas. Estão sentadinhas junto de seus cavalos e afiam suas espadas. E quando passei perto delas, soltei uma gracinha e elas sorriram mostrando seus dentinhos. Sim, elas me agradam. Ao contrário de Yennefer, que vive tramando sem cessar. Digo a vocês que precisamos ficar atentos para que nosso trato não acabe em merda. A que trato você está se referindo, Boholt? Indagou Geralt. O que você acha, Yarpen? Podemos contar ao bruxo? Não vejo impedimento algum, respondeu o anão. Acabou a vodka, falou o Penhorisco, virando o garrafão de cabeça para baixo. Então traga mais? Você é o mais jovem de todos? Quanto ao trato, Geralt, nós o arquitetamos porque não somos mercenários, nem uns esbirros que Niedamir possa mandar para lutar com um dragão em troca de algumas moedas de ouro. A verdade é que nós podemos dar conta dele sem Niedamir, enquanto Niedamir não pode prescindir de nossos serviços. Isso demonstra claramente quem vale mais e quem deve receber a parte mais substancial. Então, adotamos um critério extremamente justo. Os que derrotarem o dragão num combate direto terão direito à metade do tesouro. Niedamir, em razão de sua nobre origem e de seu título, levará um quarto. Os demais dividirão entre si por igual o quarto restante. O que você acha disso? E qual foi a reação de Niedamir? Não falo nem sim nem não. Mas é melhor ele não se meter, pois, como já disse, ele não está em condições de lançar-se sozinho contra o dragão e terá de contar com profissionais, ou seja, conosco, os rachadores, e Yarpen Zigrin e seus rapazes. Seremos nós, e ninguém mais, que enfrentaremos diretamente o dragão. Quanto aos outros, nos quais incluo os feiticeiros, caso nos ajudem de maneira honesta, poderão dividir entre si um quarto do tesouro. E quem mais, além dos feiticeiros, vocês incluem nesses outros? Interessou-se Jaskier. Certamente não músicos e versejadores, riu Yarpen Zigrin. Incluímos aqueles que trabalham com armas e não com alaúdes. Ah! Falou Três Gralhas, olhando para o céu estrelado. E com o que trabalhará o sapateiro come-cabras e sua patuleia? Yarpen Zigrin deu uma cusparada na fogueira, murmurando algumas palavras na língua dos anões. A milícia de Hollowpole conhece estas serras de merda e nos tem fornecido guias, falou Boholt em voz baixa, de modo que nada seria mais justo do que deixar seus membros participarem da divisão. Já no caso do sapateiro, a questão é outra. Não seria bom a plebe chegar à conclusão de que, quando aparece um dragão em sua vizinhança, basta dar-lhe um venenozinho e continuar se divertindo com as garotas em montes de feno, em vez de chamar os profissionais. Se esse costume se firmar, acho que nós acabaremos virando mendigos, não é verdade? Sem dúvida, confirmou Yarpen. E é por isso que digo a vocês que algo ruim tem de acontecer àquele sapateiro, antes do filho da puta tornar-se lenda. Se tem que acontecer, então acontecerá, disse Devasto enfático. Podem deixar por minha conta. E Jaskier, acrescentou o anão, vai ridicularizá-lo em sua balada, cobrindo seu nome de vergonha e ignomínia por séculos e séculos. Vocês se esqueceram apenas de um detalhe, falou Geralt. Há entre nós um homem que poderá frustrar seu plano. Um homem que se recusará a participar de quaisquer acordos. Refiro-me a Eik de Denethor. Vocês chegaram a abordar o assunto com ele? E de que serviria isso? Perguntou Boholt, ajeitando as toras na fogueira. Não dá para conversar com Eik. Ele não entende de negócios. Nós passamos por ele quando estávamos chegando ao acampamento de vocês, contou Três Gralhas. Estava vestido com uma armadura e olhava para o céu ajoelhado sobre umas pedras. Ele costuma agir assim, disse Penhorisco.
Fica rezando ou meditando. Afirma que isso lhe é necessário porque recebeu dos deuses a incumbência de defender os seres humanos de todo o mal. Lá em nossa terra, em Kringfrid, murmurou Boholt, mantemos pessoas desse tipo em estábulos presas por uma corrente e lhe damos pedaços de carvão para que pintem coisas maravilhosas nas paredes. Mas vamos parar de fofocar e passemos a tratar de negócios. No círculo da luz da fogueira, surgiu repentinamente uma mulher de cabelos negros presos por uma rede dourada e envolta numa capa negra. Que fedor é esse? Perguntou Yarpen Zigrin, fingindo não tê-la visto. Será de enxofre? Não, respondeu Boholt, olhando para um lado e fungando de maneira ostensiva. É almíscar ou outra substância mal cheirosa. Não acho que é... O anão fez uma careta. Sim, é a distinta Yennefer. Seja bem-vinda! A feiticeira percorreu lentamente o olhar pela assembleia, detendo por um instante os olhos brilhantes na figura do bruxo. Geralt sorriu discretamente. Posso sentar-me junto de vocês? Mas é claro que sim, nossa benfeitora, disse Boholt soltando um soluço. Sente-se aqui nesta cela. Mova a bunda daí, Kenneth, e ceda a cela para a distinta feiticeira. Pelo que ouvi, os senhores estão tratando de negócios. Yennefer sentou-se, esticando as bem torneadas pernas enfiadas em meias pretas. Sem minha presença? Nós não ousamos, disse Yarpen Zigrin, incomodar uma pessoa tão importante. Quanto a você, Yarpen. Yennefer virou-se na direção do anão com os olhos semicerrados. O melhor que pode fazer é ficar calado. Desde o primeiro dia você me trata como se eu fosse feita de ar, portanto continue assim, sem se incomodar, porque, para ser sincera, eu também não me incomodo. Mas o que a senhora está dizendo, distinta dama? Sorriu Yarpen, mostrando uma fileira de dentes irregulares. Que eu seja devorado por pulgas caso eu a tratasse pior do que o ar? Estando sozinho ao ar livre, eu poderia peidar e infestá-lo, algo que jamais ousaria fazer em sua presença. Os meninos barbudos explodiram numa gargalhada, mas imediatamente se calaram à visão de uma azulada aura que repentinamente envolveu a feiticeira. Mais uma palavra, Yarpen, e será você quem se transformará em ar estragado, falou ela com voz metálica. E sobrará apenas uma poça negra na grama. Vamos parar com isso, pigarreou Boholt, desanuviando um pouco o ambiente e interrompendo o silêncio que se seguira. Mantenha a boca calada, Zigrin, e vamos ouvir o que nos tem a dizer a senhora Yennefer. Ela se queixou de que discutíamos negócios sem sua participação, o que me faz crer que ela tem uma proposta a nos fazer. Escutemos, portanto, o teor dessa proposta, desde que não seja a de ela, usando apenas sua magia, matar o dragão sozinha, sem ajuda alguma de nossa parte. E por que não? Perguntou Yennefer, erguendo orgulhosamente a cabeça. Você acha que eu não sou capaz, Boholt? Talvez até seja, mas para nós isso seria péssimo, porque na certa a senhora exigiria metade do tesouro do dragão para si. No mínimo, respondeu a feiticeira friamente. Pois é, como todos podem constatar, isso não seria um bom negócio para nós. É preciso que a senhora saiba que somos apenas pobres guerreiros, e, se o butim nos escapar debaixo do nariz, a fome baterá à nossa porta. Nós nos alimentamos somente com azedinha e cevada. E é uma festa quando conseguimos caçar uma marmota, acrescentou Yarpen Zigrin tristemente. E bebemos somente água pura, falou Boholt, sorvendo um gole do garrafão e fazendo uma careta.
Para nós, digníssima senhora Yennefer, não há saída. Ou um butim, ou ficar debaixo de uma ponte morrendo de frio, porque as estalagens custam caro. Sem mencionar o preço da cerveja, interveio Devasto. Ninho das jovens despudoradas, enterneceu-se Penhorisco. E será por isso, disse Boholt olhando para o céu, que nós mataremos o dragão sozinhos, sem quaisquer feitiços e sem a ajuda da senhora. Você está tão certo disso? Não se esqueça de que há limite para o que é possível, Boholt. Talvez até haja, mas nunca deparei com um. Não, minha senhora. Volto a repetir que mataremos o dragão sozinhos, sem quaisquer feitiços. Sobretudo, acrescentou Yarpen Zigrin, porque os feiticeiros também têm lá os seus limites de possibilidades, que, ao contrário dos nossos, nós desconhecemos. Você chegou sozinho a essa brilhante conclusão? Indagou lentamente Yennefer. Ou alguém lhe soprou? Não será a presença do bruxo nesta nobre assembleia que lhes permite tanta petulância? Não, respondeu Boholt, olhando para Geralt, que parecia dormitar, estendido preguiçosamente sobre uma coberta, com a cabeça apoiada numa cela. O bruxo não tem nada a ver com isso. Ouça-me bem, distinta Yennefer. Nós fizemos ao rei uma proposta, e ele ainda não nos honrou com uma resposta. Como somos muito pacientes, aguardaremos até amanhã cedo. Se o rei aceitar o trato, seguiremos juntos em frente. Se não aceitar, daremos meia volta e iremos embora. Nós também, rosnou o anão. Além disso, não estamos dispostos a qualquer tipo de barganha, continuou Boholt. A resposta tem de ser simples, sim ou não. Portanto, distinta Yennefer, tenha a bondade de transmitir nossas palavras a Niedamir. Quanto ao trato, quero que saiba que ele pode ser vantajoso para a senhora e para Dorregarrai, pois a única parte do cadáver do dragão que nos interessa é a cauda. O resto poderá ficar para vocês. Não regatearemos nem os dentes, nem o cérebro, nem nada do que vocês precisem para seus feitiços. E é óbvio, acrescentou Yarpen Zigrin com um sorriso sarcástico, que a carniça ficará para vocês, feiticeiros, e para ninguém mais, a não ser que apareçam outros abutres. Yennefer se levantou dobrando a capa sobre o braço. Niedamir não vai esperar até o amanhecer, falou secamente. Ele aceita as condições de vocês agora mesmo, embora eu e Dorregarrai o tenhamos aconselhado o contrário. Niedamir, disse Boholt devagar, revelou uma inteligência surpreendente para um rei tão jovem. Porque para mim, prezada senhora Yennefer, a inteligência consiste, entre outras coisas, em ser capaz de descartar conselhos tolos e hipócritas. Yarpen Zigrin soltou uma sonora gargalhada. Vocês pensarão de outra maneira, afirmou a feiticeira, apoiando as mãos nos quadris. Quando amanhã o dragão os esmagar, perfurar e quebrar suas tíbias, aí vocês vão querer lamber minhas botas e implorar por ajuda. Como de costume. Conheço muito bem gente de sua laia. Chego a ficar enjoada. Yennefer então deu-lhes as costas e desapareceu na escuridão, sem uma palavra de despedida. Em meus tempos, falou Yarpen Zigrin, as feiticeiras viviam em torres, liam livros científicos e mexiam em caldeirões de barro com uma colher de pau. Não se enfiavam entre as pernas de guerreiros nem se metiam em nossos negócios. Tampouco rebolavam a bunda diante de rapazes. Uma bundinha e tanto, diga-se de passagem, disse Jasquier afinando seu alaúde. O que você acha, Geralt? Geralt? Onde se meteu o bruxo? E o que nós temos a ver com isso? Grunhiu Boholt, jogando mais lenha na fogueira. Sumiu. Talvez tenha ido urinar no meio das árvores. É problema dele.
Certo, concordou o bardo, batendo com os dedos nas cordas do alaúde. Querem que lhes cante algo? Pode cantar à vontade, falou Yarpen Zigrin. Só não pense que lhe pagarei 1 litar sequer por seus mugidos. Não estamos numa corte. Deu para perceber, respondeu o trovador. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.